Quando a terra sangra, quem protege as mulheres? Dourados, Mato Grosso do Sul. Anos 2000. Uma cidade onde o agronegócio floresce sobre territórios ancestrais, onde tratores avançam sobre cemitérios sagrados e onde o progresso tem o preço do sangue indígena. Mas há crimes que vão além da disputa pela terra. Há violências que se escondem nas sombras dos conflitos agrários. Crimes que transformam mulheres e meninas em troféus de guerra silenciosos. Imaginem uma manhã qualquer nesta região. O sol nasce sobre plantações intermináveis de soja, mas também sobre acampamentos precários, onde famílias Guarani Kaiowá resistem há gerações. São tendas de lona preta, barracos de madeira velha, crianças brincando entre a poeira e a esperança. É aqui, neste cenário de extrema vulnerabilidade, que predadores encontraram terreno fértil para seus crimes mais hediondos. Os números oficiais são estarrecedores, mas sabemos que representam apenas a ponta do iceberg. Entre 2000 e 2010, dezenas de casos de violência sexual contra mulheres e meninas indígenas foram registrados apenas na região de Dourados. Dezenas. Mas quantos mais permaneceram no silêncio? Quantos mais foram abafados pela vergonha, pelo medo, pela total falta de amparo do Estado? Se você está assistindo este vídeo, curta agora e ative o sininho, porque esta é uma história que precisa ser contada, uma verdade que não pode mais ser enterrada. A violência sexual contra povos indígenas no Brasil não é apenas crime individual, é genocídio cultural. É a destruição sistemática de um povo através da violação de suas mulheres, da profanação de seus corpos sagrados, da quebra de laços comunitários que sustentam uma civilização milenar. E em Dourados, esta violência encontrou o ambiente perfeito para proliferar. Pensem na geografia da região. Reservas indígenas superlotadas, onde mais de 15.000 pessoas vivem confinadas em espaços minúsculos. Acampamentos de retomada espalhados pelas margens de rodovias, completamente expostos. Cidades hostis, onde o preconceito contra indígenas é naturalizado. Onde uma criança Guarani Kaiowá é vista como cidadã de segunda classe. E, principalmente, a total ausência de políticas públicas efetivas de proteção. Era o cenário perfeito para que criminosos agissem com impunidade quase absoluta. As vítimas tinham nomes, sonhos, famílias, tinham entre 8 e 40 anos. Algumas eram lideranças comunitárias, outras apenas meninas que brincavam perto de suas casas quando foram arrancadas de suas infâncias para sempre. Muitas nem sequer falavam português fluentemente, tornando ainda mais difícil denunciar seus agressores ou buscar ajuda nas instituições do homem branco. Os agressores conheciam bem este território. Eram fazendeiros locais, peões de estância, comerciantes da cidade, funcionários públicos, policiais. Homens que transitavam livremente entre a cidade e as aldeias, que conheciam a vulnerabilidade daquelas famílias, que sabiam exatamente onde encontrar suas vítimas e como silenciá-las. Alguns crimes aconteciam durante as invasões violentas de terras ancestrais. Enquanto tratores derrubavam casas e milícias armadas, expulsavam famílias inteiras. Mulheres eram arrastadas para o mato e violentadas como parte da estratégia de terror. Era a violência sexual sendo usada como arma de guerra, método de limpeza étnica, ferramenta de dominação territorial. Outros crimes eram mais calculados, mais frios. Homens que ofereciam carona, trabalho ou simplesmente aproveitavam a escuridão da noite para invadir barracos onde sabiam que encontrariam vítimas indefesas. Sempre com a certeza de que ninguém viria em socorro, de que nenhuma autoridade levaria a sério a palavra de uma índia contra a de um homem branco. Mas vocês já pararam para pensar: onde estava o Estado brasileiro enquanto isso acontecia? Onde estavam as autoridades que juraram proteger todos os cidadãos brasileiros?
A resposta é terrível. Estavam do outro lado. Muitas vezes, literalmente do outro lado. Durante décadas, a violência contra mulheres indígenas foi tratada como questão menor dentro dos conflitos agrários, como se fosse inevitável, natural, parte do preço que os povos originários deveriam pagar por ousarem resistir ao progresso. As denúncias eram arquivadas, os casos eram minimizados, as vítimas eram culpabilizadas. E enquanto isso, os predadores continuavam livres. Continuavam transitando pelos mesmos territórios, frequentando as mesmas comunidades, escolhendo suas próximas vítimas. Esta é uma história sobre poder, sobre como a violência sexual se torna ferramenta de dominação quando encontra vítimas completamente vulneráveis e sistemas de justiça completamente omissos. É sobre como o machismo e o racismo se alimentam mutuamente para criar cenários de terror. Mas também é uma história sobre resistência, sobre mulheres corajosas que quebraram o silêncio, sobre famílias que não desistiram de buscar justiça, sobre uma nova geração de lideranças indígenas que transformaram dor em luta política. Comentem aí embaixo. Vocês acreditam que casos assim ainda acontecem hoje? Que esta realidade mudou de verdade? Porque, infelizmente, temos motivos para duvidar. 15 de março de 2003. Aldeia Jaguapiru, Dourados, MS, 18h30. O sol se punha atrás das plantações de soja quando Caiové, de apenas 12 anos, saiu de casa para buscar água no poço comunitário. Era uma tarefa rotineira, algo que fazia todos os dias desde os 8 anos de idade. Sua mãe, Maria, preparava o jantar no fogo de lenha enquanto esperava o retorno da filha. A galinha d'água amarela que Caiové carregava balançava levemente no vento morno de março. A aldeia estava especialmente movimentada naquela tarde. Mais de 15.000 pessoas viviam confinadas em pouco mais de 3.000 hectares da reserva indígena de Dourados. Crianças corriam entre os barracos de madeira compensada e lona preta. Idosos conversavam em guarani debaixo de uma paineira centenária. Mulheres lavavam roupas no córrego que corta a comunidade. Era um dia como qualquer outro na segunda maior população indígena urbana do país. Mas nem tudo estava normal naquele entardecer. Desde a manhã, uma caminhonete Hilux prata circulava devagar pelas estradas de terra que cortam a reserva. Seus ocupantes, 2 homens brancos vestindo camisas sociais e óculos escuros, observavam atentamente o movimento da comunidade. Moradores notaram que eles pararam várias vezes, como se procurassem alguma coisa específica, ou alguém específico. Às 18h45, quando o céu já ganhava tons alaranjados e as primeiras sombras se formavam entre os barracos, Caiové chegou ao poço comunitário. Era um local conhecido por todos, uma estrutura de concreto construída pela FUNAI há alguns anos, cercada por algumas árvores que ofereciam sombra durante o dia. Naquele horário, costumava estar vazio. As outras crianças já haviam voltado para casa para o jantar. Foi exatamente neste momento que a caminhonete prata apareceu. Segundos depois, gritos cortaram o ar morno da tarde. Gritos em guarani, desesperados, que ecoaram entre os barracos próximos. 3 mulheres que descascavam mandioca a cerca de 200 metros do poço ouviram claramente os pedidos de socorro. Uma delas, Damiana, avó de 67 anos, largou tudo e correu na direção dos gritos. Mas quando chegou ao poço, encontrou apenas a galinha d'água amarela caída no chão, seu conteúdo derramado sobre a terra vermelha. Pegadas de bota, grandes, masculinas, marcavam a lama ao redor da estrutura. E ali, preso no arame farpado que cercava uma pequena horta próxima, um pedaço de tecido azul claro. O mesmo tecido do vestido que Caiové usava naquela tarde. Como uma menina de 12 anos simplesmente desaparece em plena luz do dia, no coração de uma comunidade com 15.000 pessoas?
A caminhonete havia sumido. As pegadas levavam até a estrada principal, onde se misturavam com outras marcas de pneus. E Caiové havia sido engolida pela noite que se aproximava. Damiana correu de volta para avisar Maria. O que se seguiu foi uma cena que nenhuma mãe deveria jamais vivenciar. Maria largou a panela de arroz que fervia no fogo, gritou o nome da filha em guarani e português e saiu correndo pelas estradas de terra da aldeia. Outros moradores se juntaram à busca. Lanternas foram improvisadas com celulares e velas. Vozes se multiplicaram na escuridão, chamando por Caiové. Mas a aldeia é grande, muito maior do que parece. São dezenas de ruas sem nome, centenas de barracos espalhados entre pequenas plantações e terrenos baldios. E além dos limites da reserva, estendem-se milhares de hectares de canaviais e plantações de soja, onde uma pessoa pode desaparecer para sempre. A primeira denúncia foi feita às 21h30 na delegacia de Dourados. O policial de plantão, Cabo Marcelo Silva, anotou os dados básicos com visível desinteresse. Menina índia desaparecida foi tudo o que registrou no boletim de ocorrência. Nenhuma viatura foi enviada naquela noite. Nenhuma busca oficial foi organizada. A explicação dada à família foi simples e cruel. Provavelmente fugiu de casa. Volta sozinha em alguns dias. Mas os moradores da aldeia sabiam que algo terrível havia acontecido. Conheciam bem aqueles homens da caminhonete prata. Já haviam sido vistos outras vezes na região, sempre observando, sempre circulando, sempre interessados nas meninas mais jovens da comunidade. E não era a primeira vez que uma criança indígena desaparecia nestas circunstâncias. Durante 3 dias, Maria e dezenas de voluntários vasculharam cada canto da reserva. Procuraram nos córregos, nos matos fechados, nos terrenos abandonados. Perguntaram para todos os vizinhos, visitaram cada barraco, investigaram cada pista, mas não encontraram absolutamente nada. Foi no 4º dia que um pescador encontrou o corpo. Estava a 20 quilômetros da aldeia, às margens do Rio Dourados, numa área de mata fechada, frequentada apenas por caçadores e pescadores clandestinos. O estado em que Caiové foi encontrada deixou até mesmo policiais experientes chocados. Os laudos médicos falariam em violência sexual extrema, tortura, múltiplas fraturas. Uma criança de 12 anos havia sido transformada em objeto de sadismo. Mas talvez o detalhe mais chocante tenha sido onde o corpo foi abandonado, exatamente na divisa entre a terra indígena e uma grande fazenda de soja. Como se fosse uma mensagem, como se fosse um aviso para toda a comunidade sobre o que acontece com quem ousa resistir, com quem insiste em existir naquelas terras. Como alguém pôde fazer isso com uma criança? E, principalmente, como alguém teve a certeza de que conseguiria fazer isso impunemente? A resposta para esta segunda pergunta se tornaria ainda mais assustadora nas semanas seguintes. Minha filha não vai virar só mais um número nas estatísticas. As palavras de Maria ecoaram pelo corredor gelado da Delegacia de Polícia Civil de Dourados pela 10ª vez naquele mês. Era abril de 2003 e já se passavam 3 semanas desde que o corpo de Caiové havia sido encontrado às margens do Rio Dourados. 3 semanas de respostas evasivas, de relatórios que não saíam do papel, de investigação que não investigava coisa alguma. Maria carregava debaixo do braço uma pasta de plástico azul, daquelas que se compram na papelaria por R$ 2. Dentro dela, organizados com o cuidado de quem não sabe ler muito bem, mas entende a importância de cada documento, estavam todos os papéis relacionados ao caso de sua filha. Boletins de ocorrência, laudos médicos, cartas de advogados voluntários, reportagens de jornal recortadas com tesoura cega, fotografias de Caiové sorrindo que ela levava para que os doutores não esqueçam que minha filha tinha nome e família. Aos 34 anos,
Maria havia perdido 2 filhos em pouco mais de uma década. O primeiro, ainda bebê, vítima de desnutrição numa época em que a família vivia debaixo de lona preta na beira da rodovia, durante uma retomada de terra ancestral. O segundo, Caiové, vítima de algo muito pior, da omissão sistemática de um Estado que deveria protegê-la. Mas Maria não era apenas mais uma mãe enlutada. Era uma mulher Guarani Kaiowá que havia aprendido a falar português assistindo televisão, que havia ensinado a si mesma a assinar o próprio nome para poder fazer denúncias, que transformou sua dor em combustível para uma luta que consumiria os próximos 15 anos de sua vida. Doutor, o senhor tem filha? Era sempre assim que Maria começava suas conversas com delegados, promotores, juízes. Era sua forma de humanizar o caso, de tirar Caiové do mundo das estatísticas e trazê-la para o mundo dos afetos. Muitos desses homens se incomodavam com a pergunta. Alguns chegavam a ficar visivelmente irritados. Como uma índia analfabeta ousava questionar suas competências profissionais? Mas Maria havia aprendido uma lição crucial naquelas primeiras semanas. O sistema de justiça brasileiro funciona apenas para quem sabe como mexer nele. E ela estava disposta a aprender. Durante os primeiros meses, Maria visitava a delegacia 3 vezes por semana, sempre no mesmo horário, 14 horas da tarde, quando o sol estava mais forte e sua presença se tornava mais incômoda para os policiais que preferiam seus expedientes tranquilos. Ela se sentava no banco de madeira do corredor e ficava ali em silêncio, com sua pasta azul no colo, até que alguém a atendesse. Vocês conseguem imaginar a coragem que isso exige? Entrar sozinha num ambiente onde todos te veem como invasora, onde sua dor é tratada como inconveniência, onde sua filha assassinada é considerada menos importante que a papelada do dia? O delegado responsável pelo caso, Dr. Roberto Mendes, rapidamente desenvolveu uma estratégia para lidar com o problema Maria. Instruiu os funcionários a informarem que ele estava sempre em diligência externa quando ela aparecesse. Quando isso não funcionava, marcava audiências que depois cancelava em cima da hora. Quando Maria insistia, atendia-a por 5 minutos exatos, repetindo sempre as mesmas frases decoradas. O caso está sendo investigado. Não temos novidades no momento. A senhora precisa ter paciência. Mas Maria tinha filhos vivos para criar, uma casa para sustenar, uma comunidade que dependia dela. Trabalhava fazendo faxina na cidade de Dourados, acordando às 4 da manhã para pegar o primeiro ônibus. Voltava para casa às 18 horas, ajudava os outros filhos com a lição de casa, preparava o jantar e então pegava sua pasta azul e saía novamente, desta vez para visitar advogados, ativistas, jornalistas, qualquer pessoa que pudesse ajudar a pressionar as autoridades. Aos finais de semana, organizava protestos na frente da delegacia. No início, apenas ela e 2 vizinhas seguravam cartazes com a foto de Caiové. Mas, gradualmente, outras famílias começaram a se juntar. Outras mães que haviam perdido filhas em circunstâncias similares. Outras avós que cansaram de ver suas netas virarem estatísticas. Foi assim que Maria descobriu a verdade mais assustadora de todas. Caiové não era um caso isolado. Nos últimos 5 anos, pelo menos outras 7 meninas e mulheres indígenas haviam sido violentadas e mortas na região de Dourados. Seus casos estavam arquivados em gavetas empoeiradas. Seus assassinos continuavam livres. Suas famílias haviam desistido de buscar justiça. Maria encontrou essas famílias uma por uma. Conversou com cada mãe, coletou cada detalhe, montou um dossiê informal que revelava um padrão terrível. Até onde você iria para conseguir justiça para seu filho assassinado? Até onde sua determinação resistiria à indiferença total do sistema? Maria foi até o fim, literalmente até o fim.
Em junho de 2003, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Mudou-se com os filhos sobreviventes para Brasília. Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém na capital, mas sabia que era lá que as decisões realmente importantes eram tomadas. Montou uma barraca de lona preta em frente ao Ministério da Justiça e se recusou a sair até que alguém olhasse realmente para o caso de sua filha. Durante 127 dias, Maria dormiu naquela barraca. Levou chuva, frio, sol escaldante, humilhações diárias de seguranças que tentavam expulsá-la. Seus filhos menores ficaram com parentes na aldeia. Ela sobreviveu de doações de comida e da solidariedade de outros movimentos sociais que acampavam na esplanada. Foi o protesto silencioso mais longo de uma mãe indígena na história de Brasília. Compartilhem este vídeo. A história de Maria merece ser conhecida porque representa a luta de milhares de mulheres indígenas que não desistem jamais de seus filhos. Mas Maria não sabia que sua obstinação estava mexendo com gente muito poderosa. Gente que havia construído fortunas sobre a certeza de que crimes contra indígenas jamais seriam punidos. E essa gente não estava disposta a deixar que uma Índia teimosa quebrasse décadas de impunidade. Em Dourados, existem duas cidades, uma para quem planta soja, outra para quem planta resistência. Quando o corpo de Caiové foi encontrado, a cidade de Dourados se dividiu de forma ainda mais radical. De um lado, os cerca de 200 mil habitantes urbanos, majoritariamente brancos, descendentes de famílias que chegaram durante as grandes migrações do século XX, atraídas pelas promessas do agronegócio. Do outro, os 15 mil indígenas confinados na reserva, tratados como invasores em sua própria terra ancestral. No centro da cidade, nas mesas do Clube do Comércio, onde fazendeiros e empresários tomavam seu cafezinho matinal, as conversas seguiam sempre o mesmo roteiro. Essas coisas acontecem porque os índios não sabem cuidar dos próprios filhos. Se ficassem quietos na aldeia, não haveria problemas. A culpa é da própria família, que deixa a criança solta por aí. Era a estratégia perfeita. Transformar as vítimas em culpadas. Mas nas ruas periféricas da cidade, onde viviam os peões de estância, os trabalhadores rurais, os pequenos comerciantes, as conversas tinham outro tom. Ali se falava em sussurros sobre a caminhonete prata que circulava pelas aldeias, sobre os homens de óculos escuros que pareciam estar sempre caçando alguma coisa, sobre boatos de festas privadas em fazendas isoladas, onde meninas indígenas eram convidadas e nunca mais eram vistas. Dona Jurema, proprietária de um pequeno mercado na periferia, onde muitas famílias indígenas faziam compras, contou para investigadores anos depois. Todo mundo sabia que tinha coisa errada acontecendo, mas quem ia denunciar? Denunciar quem, se a própria polícia estava envolvida? Porque essa era a verdade mais terrível que começava a emergir. Os crimes contra mulheres indígenas não aconteciam apesar das autoridades, mas com a cumplicidade delas. A cena onde o corpo de Caiové foi encontrado revelava detalhes perturbadores que a investigação oficial preferiu ignorar. O local ficava numa propriedade particular, a Fazenda Santo Antônio, de propriedade do empresário Carlos Alberto Ferreira, um dos maiores produtores de soja da região. Mas o estranho é que o corpo não foi simplesmente abandonado ali. Foi posicionado de forma específica, quase ritualística. Caiové estava deitada sobre uma antiga pedra de moer milho, dessas que os Guarani Caiová usavam antes da chegada dos brancos. A pedra havia sido transportada de algum lugar, porque não existia naturalmente naquele ponto da fazenda. Era como se alguém quisesse criar uma cena com significado simbólico. A menina indígena, profanada, sobre um objeto sagrado de sua própria cultura. Mas havia outros detalhes inexplicáveis. As roupas de Caiové foram encontradas organizadamente dobradas debaixo de uma árvore.
a cerca de 50 metros do corpo, dobradas, como se alguém tivesse tempo e calma para organizar a cena após cometer o crime. Isso sugeria que o local era completamente seguro para o criminoso, que ele sabia que não seria interrompido, que não havia risco de ser descoberto. Mais estranho ainda, não havia marcas de luta no local. O laudo médico mostrava claramente que Kaioé havia resistido violentamente aos seus agressores. Tinha sangue sob as unhas, escoriações defensivas nos braços, fraturas que indicavam tentativas desesperadas de se defender. Mas o local onde foi encontrada estava impecavelmente limpo. Nem uma gota de sangue, nem um sinal de violência. Como um crime tão brutal pode deixar tão poucas evidências? A menos que alguém tenha tido tempo e recursos para limpar meticulosamente a cena. A perícia descobriu pegadas de pelo menos 3 pessoas diferentes ao redor do local, todas de homens adultos calçando botas de couro de marcas caras. Uma das pegadas foi identificada como de uma bota rainha, modelo usado principalmente por fazendeiros da região. Mas quando a polícia tentou rastrear a origem desta pegada, esbarrou numa muralha de silêncio. Nenhuma loja da cidade quis fornecer listas de clientes. Nenhum fazendeiro aceitou mostrar seus calçados para comparação. E quando um investigador mais persistente insistiu em aprofundar esta linha de investigação, foi transferido para outra cidade por necessidades do serviço. Na aldeia, o clima era de terror absoluto. Famílias que antes deixavam suas filhas brincarem livremente começaram a trancá-las dentro de casa ao anoitecer. Mães que trabalhavam na cidade passaram a levar as crianças junto, com medo de deixá-las sozinhas, mesmo por algumas horas. A comunidade inteira vivia sob a sensação de estar sendo observada, caçada, estudada por predadores invisíveis, e havia razão para tanto medo. 2 semanas após o encontro do corpo de Kaioé, outra menina indígena, de apenas 10 anos, desapareceu por algumas horas, enquanto brincava perto do córrego da aldeia. Foi encontrada viva, mas em estado de choque, incapaz de falar sobre o que havia acontecido. Quando finalmente conseguiu contar sua versão, descreveu homens que falavam português como os fazendeiros, que dirigiam uma caminhonete clara e que haviam tentado levá-la para um lugar com muitas casas grandes. O padrão estava se repetindo. A caminhonete prata havia voltado à ativa, mas desta vez um detalhe mudou tudo. A menina havia conseguido anotar mentalmente parte da placa do veículo. 3 letras e 2 números que ela repetiu incansavelmente para sua mãe. HTG 83. Era a primeira pista concreta que a investigação tinha em 4 meses. Quando Maria soube desta informação, sentiu uma mistura de esperança e terror. Esperança porque finalmente havia algo concreto para investigar. Terror, porque sabia que, com uma pista tão específica, os criminosos fariam de tudo para eliminar testemunhas. E ela estava certa em ter medo. Às vezes, as pistas mais promissoras são apenas miragens no deserto da injustiça. A placa HTG 83 parecia ser a luz no fim do túnel que Maria tanto esperava. Depois de meses de investigação que não saía do lugar, finalmente havia algo concreto para seguir. Mas o que ninguém imaginava era que esta pista abriria uma caixa de Pandora que revelaria até onde ia a rede de proteção aos criminosos. O delegado Roberto Mendes, pressionado pela insistência de Maria e pela repercussão que o caso começava a ter na imprensa regional, finalmente ordenou uma busca no sistema do Detran estadual. O resultado chegou em 72 horas. A placa HTG 8347 pertencia a uma Toyota Hilux prata, ano 2001, registrada em nome de Joaquim Santos Silva, peão de estância residente no distrito de Itarum, a 45 quilômetros de Dourados. Maria sentiu o coração acelerar quando recebeu a notícia. Finalmente, um nome. Finalmente, um suspeito. Mas quando a polícia chegou ao endereço registrado de Joaquim Santos Silva, encontrou apenas uma casa abandonada há anos,
com telhado desabado e mato crescendo pelos cômodos. Os vizinhos contaram que Joaquim havia sumido da região há mais de 2 anos, deixando dívidas e desaparecendo sem deixar rastros. Primeira frustração. O proprietário oficial da caminhonete não existia mais. A investigação, então, se voltou para o próprio veículo. Se Joaquim havia desaparecido, quem estava usando sua caminhonete? O Detran informou que o veículo nunca havia sido declarado como roubado, não havia transferências registradas, não havia multas recentes. Era como se a Hilux prata existisse apenas no papel. Segunda frustração. A caminhonete era um fantasma. Mas Maria não desistiu. Começou sua própria investigação paralela, visitando postos de combustível, oficinas mecânicas, lojas de autopeças. Perguntava se alguém se lembrava de uma Hilux prata com placa HTG. Durante semanas, bateu de porta em porta, mostrou fotos, ofereceu pequenas recompensas por informações. Foi assim que descobriu a primeira peça real do quebra-cabeças. Seu Manuel, proprietário de um pequeno posto de gasolina na estrada que liga Dourados a Itaú, lembrava-se perfeitamente da caminhonete. Vinha aqui toda semana, sempre nas quartas-feiras de manhã. 2 homens, sempre os mesmos. Um gordinho que pagava sempre em dinheiro vivo, outro mais magro que ficava no carro fumando. Mais importante, seu Manuel lembrava que os homens eram conhecidos na região. O gordinho era o Carlinhos, filho do fazendeiro Carlos Alberto Ferreira. O magro era um policial, desses que fazem segurança particular para fazendeiro. Maria sentiu um frio na espinha ao ouvir o nome Carlos Alberto Ferreira. Era o dono da fazenda onde o corpo de Caiové havia sido encontrado. Não podia ser coincidência. Mas quando ela levou esta informação para a delegacia, esbarrou numa muralha ainda mais sólida que antes. O delegado Mendes nem quis ouvir os detalhes. Dona Maria, a senhora não pode sair por aí fazendo investigação paralela. Isso é trabalho da polícia. E eu não vou aceitar que fique espalhando boatos sobre pessoas respeitadas da comunidade. Terceira frustração. As pistas mais promissoras eram as mais perigosas de seguir. Carlinhos Ferreira era figura conhecida em Dourados. Filho de um dos maiores fazendeiros da região, formado em administração numa faculdade particular de Campo Grande, conhecido pelos excessos na vida noturna da cidade. Aos 28 anos, já havia se envolvido em pelo menos 3 acidentes de trânsito, que foram resolvidos sem passar pela justiça. Também era conhecido por frequentar festas onde meninas muito jovens apareciam sem que ninguém questionasse suas idades ou como haviam chegado lá. Mas Carlinhos tinha algo que o tornava intocável: sobrenome e conexões. Seu pai, Carlos Alberto Ferreira, não era apenas um fazendeiro rico. Era presidente do Sindicato Rural de Dourados, financiador de campanhas políticas, amigo pessoal do prefeito e de vários deputados estaduais. Mais importante, era um dos maiores doadores da Associação dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul. Era impossível investigar o filho sem mexer com o pai. E mexer com o pai significava declarar guerra à metade do establishment político e econômico da região. A investigação oficial tomou então uma direção completamente diferente. Em vez de seguir a pista da caminhonete que levava aos Ferreira, a polícia decidiu focar em suspeitos mais palatáveis. Homens pobres, preferencialmente com passagens policiais, que pudessem ser facilmente acusados sem causar problemas para ninguém importante. O primeiro foi João Cândido, indígena de 45 anos, com histórico de alcoolismo, que havia tido uma discussão com a família de Caiové meses antes do crime por causa de uma dívida de R$ 5. João foi preso, interrogado durante 72 horas seguidas. Chegou a assinar uma confissão que depois se revelou forjada. Quando seu álibi foi confirmado por dezenas de testemunhas, foi solto sem nenhum pedido de desculpas. O segundo foi Antônio da Silva, peão de estância que havia sido demitido de uma fazenda por roubo de gado.
Antônio tinha passagens por furto e era conhecido por beber demais nos finais de semana. Foi investigado durante 2 meses, teve sua casa revirada 3 vezes, foi submetido a reconhecimento por testemunhas que nunca haviam o visto antes. Quando ficou claro que não tinha nenhuma ligação com o crime, a polícia simplesmente parou de falar no assunto. O terceiro foi o próprio Joaquim Santos Silva, o dono fantasma da caminhonete. A polícia gastou recursos consideráveis tentando localizá-lo, criando teorias sobre como ele poderia ter voltado secretamente para a região. Chegaram a divulgar sua foto na imprensa como suspeito procurado, sabendo perfeitamente que o homem havia morrido num acidente de trabalho em São Paulo 2 anos antes. Informação que só foi descoberta depois que a opinião pública já havia se convencido de que o caso estava resolvido. 3 suspeitos inocentes, centenas de horas de investigação desperdiçadas, e os verdadeiros criminosos continuavam livres, rindo da incompetência proposital da justiça. Em dezembro de 2003, 9 meses após o assassinato de Caiové, o delegado Roberto Mendes assinou o arquivamento temporário do caso. A justificativa oficial era a ausência de provas suficientes para dar prosseguimento à investigação. Na prática, significava que ninguém mais seria incomodado com perguntas sobre caminhonetes pratas, placas fantasmas ou filhos de fazendeiros. Maria recebeu a notícia do arquivamento numa tarde de chuva, sentada no banco da delegacia onde havia passado tantas tardes dos últimos meses. Leu o documento oficial 3 vezes, sem conseguir aceitar que aquelas palavras formais sepultariam para sempre a chance de justiça para sua filha. Mas Maria havia aprendido algo fundamental naqueles meses de luta. O sistema não estava quebrado. Estava funcionando exatamente como foi projetado, para proteger os poderosos e sacrificar os vulneráveis. E foi exatamente essa compreensão que a transformou de mãe enlutada em guerreira implacável. Alguns casos nos escolhem, e quando isso acontece, não há como simplesmente arquivar e esquecer. Janeiro de 2008. 5 anos após o arquivamento do caso Caiové, um novo delegado assumiu a delegacia de Dourados. Delegado Ricardo Tavares, 42 anos, formado em Direito pela UFMS, especializado em crimes contra vulneráveis. Diferente de seus antecessores, Ricardo não era filho da terra, não devia favores políticos a fazendeiros locais e trazia na bagagem uma reputação incômoda, a de investigador que não aceitava pressões externas. Sua primeira semana no cargo foi dedicada a revisar casos arquivados, uma prática administrativa que a maioria dos delegados fazia por obrigação burocrática, mas que Ricardo levava a sério. Foi assim que se deparou com a pasta do caso Caiové, uma pasta fina demais para um homicídio com investigação superficial demais para um crime tão brutal. E foi assim que Ricardo Tavares se tornou obcecado por uma menina que havia morrido 5 anos antes de ele chegar a Dourados. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a desproporção entre a gravidade do crime e a superficialidade da investigação. 3 folhas de depoimentos, 2 laudos médicos incompletos, nenhuma análise de DNA, nenhuma investigação científica séria. Para um policial experiente como Ricardo, era óbvio que alguém havia sabotado propositalmente as chances de solução do caso. Mas Ricardo não sabia que estava mexendo num vespeiro que poderia destruir sua carreira. Nos primeiros meses, ele refez todo o trabalho que deveria ter sido feito em 2003. Revisitou a cena do crime, reentrevistou testemunhas, coletou depoimentos que nunca haviam sido registrados oficialmente. Descobriu que evidências cruciais tinham desaparecido do arquivo da delegacia, incluindo as roupas de Caiové e amostras de solo coletadas no local onde o corpo foi encontrado. Mais grave, descobriu que o próprio boletim de ocorrência original havia sido adulterado. A versão que constava nos arquivos não era a mesma que Maria havia feito na noite do desaparecimento.
Detalhes importantes haviam sido removidos, horários alterados, descrições da caminhonete suspeita simplesmente suprimidas. Era a prova definitiva de que a investigação havia sido sabotada desde o primeiro dia. Ricardo começou a trabalhar 14 horas por dia no caso. Chegava à delegacia às 6 horas da manhã e saía próximo das 22 horas. Sua esposa, Adriana, começou a reclamar que ele falava sobre Caiové durante o jantar, que levava documentos do caso para casa, que sonhava e acordava falando sobre pistas e suspeitos. Você está obcecado por uma menina morta e esquecendo da família viva. Foi o ultimato que Adriana lhe deu numa manhã de setembro de 2008. Ricardo sabia que ela estava certa. Sabia que sua obsessão estava custando seu casamento, sua saúde, sua paz de espírito. Mas também sabia que não conseguiria viver consigo mesmo se desistisse de buscar justiça para Caiové. Foi nesta época que a ciência começou a se tornar aliada da investigação. Em 2008, o Brasil havia implementado o Banco Nacional de Perfis Genéticos, permitindo que amostras de DNA coletadas em crimes antigos fossem analisadas com tecnologias muito mais avançadas. Ricardo solicitou a retirada dos restos mortais de Caiové para nova perícia, desta vez incluindo análises que não existiam 5 anos antes. Os resultados chegaram em novembro de 2008 e revolucionaram tudo o que se sabia sobre o caso. O DNA coletado das unhas de Caiové revelou material genético de pelo menos 2 homens diferentes. Mais importante, um dos perfis genéticos batia com um registro que havia sido incluído recentemente no Banco Nacional, o de um homem condenado por estupro em Mato Grosso, que havia confessado participação em crimes similares em outros estados. Era a primeira evidência científica sólida que a investigação conseguira produzir. Mas havia mais. A nova tecnologia de análise de fibras revelou que fragmentos de tecido encontrados no corpo de Caiové não eram de suas próprias roupas, como se pensava inicialmente. Eram de um uniforme específico, o tipo usado por seguranças privados e policiais militares da região. Ricardo sentiu uma mistura de euforia e terror. Euforia porque finalmente tinha evidências concretas. Terror porque essas evidências apontavam para envolvimento de policiais no crime. A investigação ganhou então uma nova dimensão. Ricardo começou a cruzar dados de telefonia celular, tecnologia que em 2003 ainda não era amplamente utilizada na região, mas que em 2008 permitia rastrear movimentos de suspeitos. Descobriu que no dia do desaparecimento de Caiové, vários telefones registrados em nome de policiais militares e civis haviam feito ligações concentradas numa área específica, exatamente a região onde o corpo foi encontrado. Era como se os avanços tecnológicos estivessem revelando, 5 anos depois, um crime que havia sido cuidadosamente encoberto usando as limitações científicas da época. Mas talvez a descoberta mais chocante tenha vindo de uma fonte inesperada: câmeras de segurança. Em 2003, praticamente não existiam câmeras de vigilância na região rural de Dourados. Mas um posto de combustível na estrada que liga a cidade ao local onde Caiové foi encontrada havia instalado um sistema de monitoramento em 2002. As fitas daquele sistema jamais haviam sido solicitadas pela investigação original. Ricardo localizou o proprietário do posto e descobriu que, por sorte extraordinária, algumas fitas ainda existiam nos arquivos da empresa de segurança contratada. A qualidade era ruim, as imagens granuladas, mas era possível identificar veículos que passaram pela estrada na tarde de 15 de março de 2003. E lá estava ela, uma caminhonete clara, passando pelo posto às 19h23 daquele dia, exatamente no horário em que Caiové estava sendo procurada pela família.
A placa não era legível, mas o modelo do veículo correspondia perfeitamente à descrição da Hilux que testemunhas haviam visto na aldeia. Mais importante, nas imagens seguintes, a mesma caminhonete passava de volta pelo posto às 21h45, desta vez vindo da direção da fazenda, onde o corpo seria encontrado dias depois. Era a prova de que os criminosos haviam usado exatamente a rota que Ricardo suspeitava. Mas quando Ricardo tentou aprofundar essas descobertas, esbarrou numa resistência que ia muito além da burocracia normal. Seus pedidos de mandado de busca eram negados pelos juízes. Suas solicitações de quebra de sigilo telefônico ficavam meses paradas no Ministério Público. Seus requerimentos para ouvir novos suspeitos eram sistematicamente indeferidos. Era como se uma força invisível estivesse trabalhando para manter o caso eternamente sem solução. Em dezembro de 2008, Ricardo recebeu uma ligação que mudaria sua vida. "Delegado, o senhor tem família. Seria uma pena se algo acontecesse com eles por causa da sua teimosia." Era a primeira ameaça direta que recebia, não seria a última. A verdade mais terrível é descobrir que os monstros sempre estiveram sentados à mesa principal da cidade. Marco de 2009. 6 anos após o assassinato de Caiové, o delegado Ricardo Tavares tinha todas as peças do quebra-cabeças, mas não tinha como montá-las oficialmente. As evidências científicas eram irrefutáveis. DNA de múltiplos agressores, fibras de uniformes policiais, registros telefônicos comprometedores, imagens de câmeras de segurança. Mas cada tentativa de transformar essas evidências em denúncia formal esbarrava numa muralha de proteção institucional. Foi então que o inesperado aconteceu. Cabo Milton Andrade, policial militar aposentado, apareceu na delegacia numa manhã chuvosa de março. Aos 58 anos, estava no estágio terminal de um câncer de fígado. Sabia que lhe restavam poucos meses de vida e não queria morrer carregando o peso de segredos que havia guardado por 6 anos. "Delegado, eu sei quem matou a menina índia e sei porque ninguém nunca foi preso." A confissão de Milton durou 4 horas e revelou uma rede de corrupção e violência que ia muito além do assassinato de Caiové. Por anos, um grupo de policiais militares e civis havia prestado serviços especiais para fazendeiros da região. Serviços que incluíam intimidação de lideranças indígenas, expulsão violenta de famílias de terras em disputa e algo muito mais sombrio: o fornecimento de mulheres e meninas indígenas para entretenimento em festas privadas de empresários locais. Era um negócio, doutor. As famílias índias eram pobres, desesperadas. Oferecíamos dinheiro para as meninas trabalharem em festas. Elas achavam que iam servir comida, limpar casa. Quando descobriam do que se tratava realmente, já era tarde demais. Caiové não havia sido vítima de um crime aleatório. Havia sido sequestrada para uma dessas festas realizada na própria fazenda Santo Antônio, propriedade de Carlos Alberto Ferreira. Mas diferente das outras meninas, que geralmente voltavam para casa traumatizadas, mas vivas, Caiové havia resistido de forma violenta. Havia mordido, arranhado, gritado. Havia tentado fugir. O Carlinhos ficou enfurecido. Disse que nenhuma índia suja ia desafiar ele. Foi quando a coisa saiu de controle. Carlos Alberto Ferreira Júnior, o Carlinhos, havia espancado Caiové até a morte numa explosão de raiva e sadismo. Quando percebeu o que havia feito, ligou para seus contatos na polícia. Em questão de horas, uma operação de acobertamento estava em andamento. O corpo foi transportado para longe da fazenda. A cena do crime foi limpa por profissionais. As evidências foram destruídas ou desviadas. E por 6 anos, todos os envolvidos viveram suas vidas normalmente, protegidos por uma rede de cumplicidade que ia do chão da delegacia até os gabinetes do poder público estadual. Milton entregou nomes, datas,
valores pagos, detalhes de outras vítimas. Sua confissão implicava diretamente 3 delegados, 5 policiais militares, 2 juízes, um promotor de justiça e pelo menos uma dezena de empresários locais. Era uma rede criminosa que havia transformado a violência contra indígenas num negócio lucrativo e aparentemente invencível. Mas por que Milton estava confessando agora? Tenho uma neta da idade que a Caiové tinha quando morreu. Não consigo olhar para ela sem lembrar do que fizemos. Quero morrer em paz, doutor. E quero que esses filhos da puta paguem pelo que fizeram. Ricardo sabia que tinha em mãos a confissão mais importante da história criminal de Mato Grosso do Sul, mas também sabia que estava lidando com pessoas que haviam matado para manter segredos e que não hesitariam em matar novamente. Ainda assim, em maio de 2009, ele protocolou no Ministério Público a denúncia mais abrangente já produzida sobre crimes contra povos indígenas no estado. 32 indiciados por formação de quadrilha, homicídio, estupro, corrupção passiva e ativa, prevaricação e genocídio. A reação foi imediata e brutal. Em junho de 2009, Ricardo foi transferido a pedido para uma delegacia em Corumbá, a 300 quilômetros de Dourados. Em julho, Milton Andrade morreu num acidente de trânsito suspeito quando voltava de uma sessão de quimioterapia. Em agosto, Maria recebeu uma proposta irrecusável, R$200 mil em dinheiro vivo em troca de seu silêncio definitivo sobre o caso da filha. Maria recusou o dinheiro. Em setembro de 2009, Carlinhos Ferreira foi encontrado morto em seu apartamento em Campo Grande, aparentemente vítima de overdose de cocaína. A versão oficial foi suicídio por culpa e remorso. A versão não oficial era que ele havia se tornado um risco muito grande para pessoas muito poderosas. Com a morte de Carlinhos e Milton, as 2 peças centrais da investigação desapareceram. O caso voltou a ser arquivado, desta vez definitivamente. Dos 32 indiciados na denúncia de Ricardo, apenas 4 foram levados a julgamento. Todos foram absolvidos por falta de provas consistentes. Hoje, em 2025, Maria tem 56 anos. Continua morando na mesma aldeia onde Caiové brincava quando foi morta. Nunca mais teve filhos. Dedica sua vida a acolher outras mães que perderam filhas em circunstâncias similares, porque, infelizmente, casos como o de Caiové continuam acontecendo. A diferença é que agora existe uma rede de proteção. Existem advogados especializados, existem ONGs vigilantes, existe uma geração de lideranças indígenas que não aceita mais o silêncio como resposta. Mas também existem fazendeiros ainda mais ricos, políticos ainda mais influentes e redes criminosas ainda mais sofisticadas. O caso Caiové foi oficialmente arquivado. Mas será que a justiça foi realmente feita? Será que as redes de proteção a criminosos que oprimem povos indígenas foram desmanteladas? Ou apenas aprenderam a operar com mais discrição? Em algum lugar do Brasil, neste exato momento, uma menina indígena está brincando perto de sua casa, sem saber que pode estar sendo observada por predadores que têm certeza de que jamais serão punidos por seus crimes. E essa certeza da impunidade continua sendo o combustível que alimenta a máquina de violência contra os povos originários. A pergunta que não quer calar é simples e aterrorizante. Quantas Caiovés mais precisarão morrer até que a sociedade brasileira decida que chega? Compartilhe este vídeo, comente sua opinião, porque histórias como esta só mudam quando pararmos de fingir que não estão acontecendo bem debaixo dos nossos narizes.